É hora da nossa entrevista do dia. A entrevistada de hoje, a professora Adriana Leite, ex-vice-prefeita da cidade de Estância e atual pré-candidata a vereadora pela União Brasil nas eleições de 2024. Ela faz parte do quadro nessa entrevista, Entrevistas com as Mulheres da Política Estanciana. Entrevista que começa agora. Entrevista. Professora Adriana Leite, prazer receber em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Luiz Carlos Santos. Bom dia, Andra. Wanda, é isso? Mas pode chamar de Wanda, ela atende. É Wanda. Wanda, bom dia. Eric, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mar Azul. É uma alegria estar aqui. Primeiro, agradecer pelo convite. Há muito tempo que eu não faço parte do microfone assim, sendo entrevistada. É verdade, porque a senhora é radialista, né? E gosto muito, eu sempre digo que o rádio me seduziu de uma forma muito linda. É muito, muito forte essa interação do ouvinte com o rádio. Né? Embora toda a tecnologia tenha sido alcançada, muitos diziam que o rádio, né, ia se perder pelo tempo, e ao contrário disso, o rádio continua forte. E usando as novas tecnologias, Sim, né? Hoje a gente está no Instagram, exatamente. no E para mim é YouTube. uma honra muito grande estar aqui, tendo a alegria de conversar com toda a população estanciana. O perfil do nosso programa, Adriana, a gente inclusive deixa isso sempre claro nas entrevistas, que a gente quer muito ouvir o ser humano do entrevistado, né? Nós conhecemos as pessoas com pessoas públicas, todo mundo sabe que você foi vice-prefeita, sabe que você foi secretária municipal, é a atual radialista do programa Luz e Fé. Luz e Esperança, lá na Rádio Esperança, todas as... Mas começa às 10, né? Começa às 10? 10 às Então 10. não vamos atrapalhar você não hoje, não. não é isso? Mas eu gosto que o ouvinte conheça a alma das pessoas. Por isso que eu queria que você contasse um pouco da sua história, de antes de chegar em Estância, como chegou, como é que você, de onde você veio e como você chegou em Estância? Fala um pouco da sua vida. Então, Estância para mim também é uma surpresa, né? Eu nasci em Aracaju, hoje eu sou cidadã estanciana, recebi o título de cidadã estanciana, a quem eu agradeço a todos os vereadores da época, porque foi por unanimidade. Então, tenho a alegria de ser acolhida em Estância, que não é algo fácil ser acolhida em Estância, né? É verdade. Então, eu vivo hoje em Estância com a serenidade, uma tranquilidade, com o acolhimento de uma mulher que é querida pela cidade. Mas eu nem sonhava, né? Eu ouvia falar em Estância através da história, né? Através, enfim, do São João de Estância, era muito famoso, não só de Estância como de Areia Branca à época, mas eu nunca tinha vindo para aqui. Enfim, eu nasci em Aracaju, num bairro periférico, no bairro 18 do Forte. Tive uma avó, eu faço questão de falar isso, porque eu tenho viés da educação, né? Então eu tive uma avó que não sabia ler nem escrever, né, que não teve acesso aos livros, mas foi uma mulher que mais me ensinou na vida, porque ela tem uma sabedoria, um discernimento, que a própria luta dela diária a concedeu. E, enfim, eu olhava aquela realidade, minha avó muito sábia, e eu lembro que quando ela ficou viúva, minha avó ela não sabia assinar o nome de Santinho. E eu tive a alegria de ensinar minha avó a escrever o nome dela. Era engraçado porque ela demorava bastante. Era Maria das Dores, então ela demorava bastante, mas para ela era uma independência. Ela chegar ao banco e assinar o nome dela. Foi o máximo que minha avó conseguiu na questão de alfabetização, antigamente falando assim, foi de escrever o nome dela. Eu tive a alegria de ajudá-la nesse processo. E olhando para toda aquela situação, eu queria algo mais. Então eu sempre fui uma menina que gostava dos livros. Eu gostava do cheiro do livro. Né? Eu gostava das letras, eu gostava das figuras. Então eu fui enveredando, estudando. Minha mãe já teve uma oportunidade, além da minha avó. Minha mãe estudou, fez ensino médio, né? Minha mãe é auxiliar de enfermagem, hoje aposentada pelo Estado, conseguiu passar num concurso público e hoje é aposentada, o que faz jus à aposentadoria dela, porque foi uma mulher muito trabalhadora, que me ensinou isso também, a trabalhar. Então eu fui criada num ambiente humilde, simples, mas num ambiente em que as mulheres e os homens com os quais eu convivi me ensinaram a prosseguir.
Meu pai sempre dizia, olha, você é bonitinha, agora você estude, porque isso passa. Eu acho tão interessante isso que meu pai falava para mim. Eu falo isso a Wanda todo dia. E você fala isso para ela? Então, enfim, porque o conhecimento ninguém tira da gente. Claro. O tempo vai trazendo alguns traços diferentes. E é o maior poder que o ser humano tem. E o maior poder que o ser humano tem é o conhecimento. E no decorrer da minha vida, tendo um encontro ainda com o Evangelho, né, que para mim faz toda a diferença, eu percebo que você tendo sabedoria é ainda melhor que o conhecimento. Porque o conhecimento eu sou hoje formada em letras, português e inglês, sou bacharel em direito, sou sua colega radialista, né, que é algo que eu amo fazer, é algo realmente que me dá muita alegria. Mas não adianta eu ter esses conhecimentos, literatura americana, literatura portuguesa, né? Enfim, são vários conhecimentos na área do direito, enfim. Mas, se eu não tiver a sabedoria que vem de Deus, eu não consigo colocar esse conhecimento de modo a realizar o meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Né? Ajudar as pessoas, contribuir com as pessoas, com os talentos que todos nós temos. Alguns escondem, outros querem só para si. Mas Deus, através da sabedoria, Ele vai nos dando um talento para que a gente possa compartilhar com as pessoas. E nesse processo eu fui estudando, comecei a dar aula de inglês para as crianças com 17 anos de idade. Era uma novidade à época, todas as escolas começaram a inserir no currículo escolar a língua inglesa para crianças. Eu fui tomando gosto pela educação, eu gostava de sala de aula. Isso em Aracaju. Isso em Aracaju. Depois disso eu prestei um concurso para a Polícia Militar de Sergipe, mas Deus não quis. Por que Deus não quis, professora? Porque eu passei entre as 20 e meio centímetro me tirou da polícia. Eu acho que você não teria esse problema. Não, né? ela teria, pelo contrário. Não, minha filha, varapau aqui não. Você com um cacete na mão desse tamanho vai pregar o terror. Assim, e aí eu tenho 1,64,5. E a polícia, à época, o concurso era 1,65. Fiquei triste, enfim, eu queria muito ser militar, estudei para isso na época, eu tinha 19 anos. Enfim, mas quando eu percebi que não era aquilo, né? Se fosse Deus teria me dado até 1,70, teria me dado até a altura de Wanda. Qual é a sua altura? 1,73. Então, Deus teria me dado um desses se Ele quisesse que eu fosse. Enfim, passado isso, eu passei na Universidade Federal de Sergipe, continuei dando aula, foi uma luta árdua, porque a gente que trabalha, estuda, a gente tem que realmente, eu saía de casa, sei lá, 5 da manhã, chegava meia-noite, o tempo que eu tinha para estudar era entre meia-noite e 5 da manhã, então as minhas dormidas eram nos ônibus, né, no meu caminhar. Grandes cochiladas. Né, grandes cochiladas, se fosse nessa época que todo mundo filma tudo, coitada de mim. Não, se fosse nessa época você não dormia, que você estava na internet, no WhatsApp. Não mais dormia, aquela luta. Muita aula na Federal, muita aula fora. Então eu dei aula na escola, que hoje eu não sei o nome dela, porque foi mudado, mas era o antigo Castelo Branco. Você deve conhecer. Sim. Ali no bairro Industrial. Dei aula em São Cristóvão, no Eduardo Gomes, em Japaratuba, em Itapuranga da Ajuda, e vim dar aula aqui em Estância. No Centro Esperança de Deus, No mesmo. Centro Social Pastoral Esperança de Deus, na verdade, na Escola Luz e Vida, que também passa por um processo seletivo, porque o Luz e Vida, até o nome já é bem diferente, né, o nome da escola. Ela tem uma proposta diferente. O aluno, ele deve ser enxergado de todas as formas. Nós professores não deveríamos nos ater apenas ao conteúdo. Por exemplo, eu dava aula de língua portuguesa, então não deveríamos ater só a língua portuguesa do aluno, né? E as outras disciplinas. Nós deveríamos observar como lá tinham várias atividades, por exemplo, de pintura, de dança, de música, enfim, então o aluno deveria ser analisado em todo o seu contexto. E a gente começa a ter, então havia um processo seletivo de modo que os professores deveriam ter um perfil para isto. Então eu fui muito feliz, eu agradeço muito a Giovana e a Padre Humberto pela oportunidade que eu tive, dentre tantos outros professores que passaram pelo processo, eles enxergaram em mim talvez uma essência humana e me deram a oportunidade de trabalhar lá. Eu tenho vários alunos, hoje mesmo, ontem eu estava com Vanessa Soares, que foi minha aluna do Luz e Vida, com Marconi, o próprio Silas, né? Hoje eu vejo o Silas, um homem zarrão. Você conhece que tocou na Lira Carlos Gomes?
Ele hoje está no Exército Brasileiro, passou no curso para músico da banda de música do 28BC. Então eu vou ficando muito alegre, né? A gente vai envelhecendo, embora eu comecei a dar aula muito jovem, mas você vai ver crianças que você viu numa determinada situação. E você contribuiu, né? Sim, e instância me chama muito a atenção, porque no caso do Luz e Vida. Sabe quando o Padre Humberto chegou aqui, algumas crianças morriam de verminose. Então, realmente era uma situação de vulnerabilidade enorme, né? Absurda. E ele chega, primeiro ele ensina a pescar, porque ele traz toda uma ajuda, né, da Áustria e da Alemanha para aquelas pessoas que se encontravam numa situação de necessidade, e depois ele insere a escola. E aí é onde eu quero chegar. Quando ele insere a escola ali no processo de Porto do Mato, a vida começa a mudar. Tem uma frase lá que eu gosto muito, seja bem-vindo a Porto do Mato, lugar onde o amor brotou a esperança. Né? E o amor colocado ali, primeiramente do ponto de vista humano, e na sequência, obviamente, as pessoas já não morriam de verminose, já tinham uma situação, né, de vida melhor. Nesse sentido, ele insere a educação. Então eu vejo ali do lugar que as pessoas não tinham acesso a uma vida melhor, não poderiam ser transformados, a educação chega, assim como transformou a minha vida. A minha vida poderia ter sido diferente, eu poderia ter tomado outros rumos, poderia ter me envaidecido com algumas coisas, mas não. Eu vi na educação e vejo ainda hoje na educação a forma, o instrumento, a estrada correta. A estrada correta sendo muito bem usada para que a gente ascenda socialmente e cresça enquanto cidadãos. Sejamos cidadãos conscientes, trabalhadores responsáveis. Né? A educação, de forma realmente adequada, ela nos proporciona isso. Foi assim que eu cheguei aqui na Cidade Estância. Muito resumidamente, eu tinham 20 professores à época trabalhando em Porto do Mato. Giovana foi convidada à época do ex-prefeito, né, Ivan Leite, para ser a coordenadora das escolas da praia, e para minha surpresa ela me convidou para auxiliá-la nisso. Então ela dizia que via em mim uma menina, que ela me chamava à época, uma menina que tinha jeito para lidar com essas nuances Gostava da de pessoas. população. Eu gosto de pessoas. Né? E eu gosto de ver pessoas crescendo. Eu gosto de ver pessoas descobrindo seus talentos, sabe? E sobrevivendo e vivendo também com eles, podendo compartilhar. E aí a gente fez um trabalho maravilhoso ali na região da praia, que eu mando um abraço muito especial para todos os professores lá, para todos os ex-alunos, né? Para todas as pessoas que foram envolvidas ali, que nos acolheram. Né? Porque eu era uma estranha, você sabe como é isso. Eu era uma estranha, mas daqui a pouco eu já estava uma nativa, né? Eu já estava ali com eles, evidentemente trazendo a minha essência, trazendo algo que talvez isso chame atenção. É por isso que eu ando hoje com muita tranquilidade e distância, né? Porque as pessoas têm um carinho muito especial por mim. Eu nunca imaginei isso, né? Eu vim aqui para trabalhar e de repente eu tenho uma população que vê em mim algo diferente, que vê em mim uma pessoa correta, que vê em mim uma mulher que muito contribuiu também com essa cidade, começando pelo que eu mais gosto, que é a educação. Então a educação lhe trouxe a instância, né? E a partir desse momento você vai para gestão municipal, né? Você vai me parece que para o cadastro único, né? E depois você vira secretária municipal, né? Que lembrança você carrega, que currículo você carrega disso? Ai, gente, são experiências extraordinárias. Por exemplo, quando eu fui convidada para o cadastro único, foi um desafio, porque até então a minha vida de trabalhadora era na sala de aula, então eu estava acostumada com sala de aula. E foi um desafio para mim vir para o cadastro único, porque foi um momento em que também a gente foi pioneiro. Né? Estância, à época, havia... Eu sempre falo isso, talvez alguns que ouçam agora não saibam, mas é importante enfatizar. À época havia o programa do Bolsa Família, né? E havia 2.400 pessoas inseridas, famílias inseridas no cadastro único. E havia
haviam critérios, haviam condicionalidades, essa era a palavra, havia condicionalidades para que essas famílias estivessem. Eram famílias de pobreza e de extrema pobreza. Então, famílias de até R$ 120 per capita, ou seja, por pessoa, estariam em extrema pobreza, e, se eu não me engano, até R$ 60 estariam, até R$ 60 em extrema pobreza, e até R$ 120 em pobreza eram as famílias que estavam nas condicionalidades do programa. Sendo assim, usando toda a transparência que sempre foi preservada, né, e prezada, nós fomos atrás das pessoas que existiam, fazendo um filtro que veio do governo federal. Dessas 2.400 famílias, só 900 estavam dentro da condicionalidade do programa. Então a gente teve a coragem de sentir, porque no serviço público, principalmente no que concerne a você você oferecer o benefício para as pessoas, a gente tem que ter muita responsabilidade, transparência e ter coragem de fazer o que é correto, né? Porque se você for agir só, eu quero ficar bem com a população, aí de repente você fica bem com um viés da população e não alcança aquilo em que a política pública mais de quer 2.000 alcançar. pessoas, só 900 realmente tinham direito efetivo. Só 900 famílias estavam dentro das condicionalidades do programa. E nós tivemos a coragem de fazer isso à época. E usamos um seguinte, que é pioneiro em Sergipe, talvez até no Brasil. Nós usamos a capilaridade dos agentes comunitários de saúde. Ora, qual foi o pensamento? Quem que conhece de fato o que é que entra na casa de cada estanciano? O agente comunitário de saúde. Então, mas daria para ele a responsabilidade de fazer? Eu disse não. Eu tive uma reunião com todos eles. A princípio foi meio difícil, né? Porque eles têm muitos afazeres também, mas era necessário. E a ponte, né? A capilaridade que a gente precisava, porque eu, enquanto gestora, não sei a realidade de cada família. O prefeito não sabia, a secretária de de assistência não estaria todos os dias. Então, quem era que conhecia de fato a família? Então, logo quando eu queria um trabalho transparente e sério, então bora fazer. E aí, os agentes comunitários de saúde, aqui eu agradeço muito. Pense numa turma que foi assim, muito responsável, muito precisa, compromissada. E aí nós fizemos, eu dizia, olha, você não vai se indispor com o seu usuário. Você vai fazer o cadastro da família. Você vai fazer uma observação. Porque havia também, disse aqui, o conselho do Bolsa Família, que eram pessoas da sociedade civil e do governo, que fariam uma última análise, né? Eles iam à casa e analisavam. Enfim, deu muito certo. Eu sei que em 6 meses, voltando para não perder meu raciocínio, eu disse, olha, você não vai se indispor com o seu usuário, porque você está ali todos os dias. Geralmente o agente comunitário de saúde mora na comunidade, né? Você não vai se indispor, você vai colocar uma observação e aí sim o conselho vai avaliar. Se ele não estiver dentro das condicionalidades, ele estará fora. A própria sociedade começou a perceber isso, sabe, Santi? Porque quando eles veem seriedade e veem que realmente o benefício estava chegando para quem precisava, as coisas foram dando certo. E em 6 meses, eu agradeço também a toda a turma do Cadastro Único e aos agentes comunitários de saúde. Em 6 meses, instância que tinha, à época, eu só esqueço agora qual era a sigla que nos dizia a quantidade de famílias. A instância tinha uma média de 5.700 famílias dentro das condicionalidades, se vamos atrás delas. E aí, em 6 meses, entre dezembro e junho, nós alcançamos 6.000 famílias. Ou seja, antes tinha um monte de gente que não deveria estar, Sim. que precisavam ser excluídas, mas tinha um número imenso que não fazia parte, que precisava ser inserida. Exatamente. 5.000 pessoas, 5.000 famílias. Sim, 5.100 famílias. E você conseguiu inserir essas 5.000 famílias? Nós conseguimos inserir essa família com toda alegria e foi maravilhoso, porque a gente foi pioneiro, porque a gente fez correto. E porque as pessoas que de repente se inscreveram porque achavam que todo mundo tinha direito e elas não estavam dentro das condicionalidades, que a gente não pode falar que as pessoas se inscreviam de má fé. Não, às vezes como já tem um benefício do governo da família, a pessoa vai e se inscreve. Não sabe que havia condicionalidades para isso. Então até essas próprias pessoas que estavam fora não voltaram para reclamar disso tipo. Isso é maravilhoso. Eu lembro que a época a gente colocava o nome de todo mundo que estava recebendo. Por exemplo, Ana, se você estivesse recebendo, ia sair seu nome lá na rádio. O Andra, tal, recebe. Aí o vizinho dizia assim,
o Andra recebendo Bolsa Família, por quê? Sabe, se ela não vê só com necessidade disso, entende? Então foi tudo muito transparente, e aí eu volto a dizer, às vezes as pessoas dizem assim, o sistema, o ser humano gosta faz as coisas de qualquer jeito. Não é, gente. Quando a gente tem atitudes, quando as pessoas percebem, e pessoas que estão à frente, principalmente de gerenciando aquilo que é público, é sério, as pessoas começam também a pensar daquela forma. Não, realmente não é público, é para quebrar, né? Eu lembro que eu estudei no Ateneu, estudei escola pública. E às vezes quando eu via alguém querendo, quando eu percebia algum aluno querendo, sei lá, riscar a carteira, quebrar a carteira, eu mesma me indignava. Eu sempre fui meio que inquieta com essas coisas. Eu disse, menino, qual é a necessidade de você fazer isso? Né? Com toda a minha ousadia, vamos dizer assim, com meus 15, 16 anos. Pare com isso, porque você tem que fazer isso. É seu, né? Às vezes as pessoas têm isso, e é. A coisa pública é nosso, público é do povo. E é dos dois, na verdade. Né? Exatamente, a gente não pode chegar num banco de praça e destruir o banco porque a distância que faz. Não, foi a prefeitura que fez, ou foi o governo que fez. Não, gente, né? São os nossos impostos aí sendo colocados. Então, se todo mundo cuida, a coisa pública ela se torna boa para todo mundo. O seu próximo passo foi como secretária municipal de governo, né, ainda na gestão de Ivan Leite. O que você diria que foi de proveitoso ocupar essa função de secretária? Que valeu a pena, que satisfez a você como ser humano? Valeu a pena, Santi. Você foi meu colega de trabalho, né? Valeu a pena porque a gente fez muita coisa por instância. Muita coisa. Como chefe de gabinete, eu recebia muita gente ali no gabinete, né? Porque a gente fazia o filtro de todas as demandas para levar até o prefeito. Então, eu vi instância trazer, por exemplo, o Instituto Federal de Sergipe para o bairro Cidade Nova. Né? Eu via as crianças sendo pesadas na creche, sendo acompanhadas de forma nutricional também. A evolução delas, da alimentação. Eu vi ônibus escolares sendo comprados. Então, nessa minha perspectiva também de entender que a educação e que você cuidar da coisa pública com zelo, com compromisso e com responsabilidade, enquanto chefe de gabinete, eu comecei a perceber o quanto a gente pode fazer pela população. Né? Tanto na área da cultura, você trabalhou na área da cultura, você trabalhou na área da comunicação, quanto em todas as outras áreas. São tantas demandas, né, de Santi. E enquanto chefe de gabinete eu podia ver todas as nuances, né? Todas as nuances passavam por mim. Urbanismo, a educação, a saúde, a assistência. Então, foi a primeira vez também que eu me vi assim, em uma posição, Wandra, de comando. Né? Embora eu sempre me achei comandante dos meus alunos, né? A minha época, hoje é muito difícil eu ver a sala de aula hoje, porque a minha época, os alunos, quando a gente chegava uma autoridade. O professor era visto de forma, né, muito respeitosa, e eu gostava daquilo, não para mandar, né? Mas para aprender com eles e eles terem comigo disciplina, tirarem de mim aquilo que era mais proveitoso e que levaria eles a uma situação de vida melhor. Então, enquanto chefe de gabinete, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente em instância, de conhecer realmente as vulnerabilidades. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, transporte escolar sendo beneficiado para as crianças, e é isso que eu disse, foi o primeiro momento que eu vi assim, eu estou num momento de comando. Para mim foi muito assustador, né? Mas com a minha perspicácia, né? com a minha humanidade, você me conhece de Santi, né? A gente falar de si mesmo é difícil, Ana, mas assim, eu sou uma pessoa que eu sempre procuro olhar o lado bom das coisas. Dentro disso, você me permite, tem uma coisa que aconteceu com nós dois, né, que eu nunca esqueci. Duas coisas. Uma foi uma frase sua quando você disse que Deus ajuda as suas crianças de forma correta. Eu nunca esqueci essa frase, já usei várias vezes. A outra foi um 7 de setembro e a Secretaria de Comunicação fez o folder de 7 de setembro para distribuir para as pessoas. E a última folha do folder era o hino do Brasil. E houve um erro terrível, eu não percebi que o folder foi feito com metade do hino.
E aí eu disse, cara, quando o Foto chegou, eu estava na sua sala, quando eu vi, eita, caramba, todo esse serviço já jogaram fora, porque como é que vai distribuir, né, um Foto se não está incompleto? Você, calma, Santi, essa é a parte que o povo conhece. Não vai ser, aí quer dizer, você viu uma coisa boa, uma coisa, para mim eu jogaria fora o folder, não, nem a, aí você diz, não, essa é a parte que realmente as pessoas cantam, que as pessoas conhecem, então não está, não é uma coisa. O trabalho não foi perdido. Não foi perdido o trabalho, eu achei aquilo muito interessante, você vê validade numa coisa que eu achava que não tinha mais. Eu tenho essa característica, né? Eu sempre procuro ver, Wanda, o lado bom das pessoas, embora eu já tenha me decepcionado muito. É natural, né? A gente se desaponta com algumas coisas. Essa semana eu estava falando com umas amigas, aí eu disse assim, gente, eu nunca vou querer mudar o meu coração por conta dos erros dos outros. Eu quero me manter sempre com o coração que eu tenho, eu quero ver o lado bom, né? Eu quero ver o lado bom e a gente aprende com o que foi errado. Obviamente, que a gente vai ficar parecendo a gente não vai ficar bobo na vida, né? Mas o fato de você manter-se com o coração puro e vendo o lado bom das pessoas e das coisas, isso só me ajuda. Aí um dia você resolveu que queria entrar na política e você acabou virando vice-prefeito dessa distância. O que na verdade, se você olhar a sua história, você teve uma ascensão bem rápida, inclusive, né? Do momento que você chegou em instância como professora até você virar vice-prefeita da cidade, um período, acredito, de 10 anos, não passou isso, não chegou a 10 anos, né, num período como esse, né? Não chegou a esse período. Então, aliás, menos de 8 anos, na verdade, né? 8 anos, mas 8, 9 anos. A gestão terminou em 2012, eu fui vice-prefeito em 2016, né? Demorou, demorou um pouco mais. Mas antes de falar dessa parte política, deixa eu atender Cassie Jones, que está na linha. Cassie Jones, bom dia. Bom dia, Santi, bom dia a todos os ouvintes da Mar Azul. Santi, quero agradecer o espaço que você me concedeu aí no seu programa Líder em Audiência, no programa matinal, mas o motivo da minha ligação é para falar um pouquinho da qualidade desta mulher que aí está no programa. Uma mulher simples, uma mulher humilde que realmente age muitas das vezes com o coração para atender aquele povo sofrido que sempre te procurou. Adriana, eu quero te dizer que eu já te perguntei através do Instagram, eu creio que você não viu ainda, se você é candidata a vereadora, porque se for, por certo, mexe com muitas estruturas de alguns vereadores. Mas quero te desejar aqui muito boa sorte e dizer que se sua pré-candidatura dá certo, você é realmente uma mulher equilibrada, uma mulher que, por certo, representará a altura do povo estanciano. O parlamento precisa também de mulher e, não desmerecendo as outras, você tem a qualidade, você tem o perfil do povo estanciano. Então, quero te desejar aqui muito boa sorte, que seus caminhos sejam brilhados por Deus. Infelizmente, não vou poder marchar com você, porque faço parte de um projeto há 7 anos também, a Câmara de Instância, que vem dando certo e não tenho de maneira nenhuma largar a pessoa que também iniciamos um projeto juntos na política, mas quero desejar de todo o meu coração que a Instância sabe o carinho, o apreço e, acima de tudo, a gratidão que eu tenho a você. Muito boa sorte e que Deus te abençoe, professora, na nova jornada que a senhora tem a trilhar e a representar o povo do nosso município. Ok, obrigado, Cassie Jones, pela participação. Bom dia, obrigada, Cassie Jones, eu fico muito feliz. Cassie Jones, eu cheguei à instância, era um aluno do João Nascimento, gente. Eu acho que 7º, 8º ano. Então eu fico muito feliz com essa percepção dele, realmente nós caminhamos muito. Sei, Cassie Jones, do seu carinho, né? Sei com quem você está caminhando, meu amigo Tertuliano também, uma pessoa que eu tenho muito apreço. E é tão interessante essas perguntas assim agora, porque meu coração não estava nem assentado assim, né? Eu passei momentos bem delicados. O ano passado minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama, então foram momentos de silêncio, momentos muito delicados. Graças a Deus ela já está se recuperando, vencendo aí essa batalha. E aí, na verdade, quando o Cassie Jones coloca isso de pré-candidatura, né, eu fico com uma tranquilidade e uma surpresa. De repente, meu telefone não para de tocar, porque muitos presidentes, né, de partidos me procurando, começaram a me envolver nisso, a me chamar, a falar da minha
da minha representatividade mesmo, né? Fui vice-prefeita à distância, fui candidata a deputada estadual, mostrando esse meu desejo realmente de, através de um mandato, poder contribuir, porque é através do mandato. Eu, enquanto cidadã, eu posso ajudar 1, 2, 3, 10 pessoas, mas uma pessoa com mandato, ela pode ajudar milhares de crianças, né, a transformar a educação. Ela pode ajudar 6.000 famílias a serem inseridas numa gestão, num benefício do governo que lhes é devido, que ela tem direito. Então, eu vejo com muita tranquilidade até esse aceno. Eu até não me assustei, né? Porque por onde eu tenho andado em instância, eu tenho percebido um carinho muito especial por mim. Né? Eu sempre fui alguém conhecido em instância, mas agora a abordagem comigo é diferente. É uma abordagem de carinho, de reconhecimento, de admiração. Então essas falas assim como a de Cassie Jones me alegram, né? Não me envaidecem, me alegram muito. E eu agradeço a todos vocês, todas as pessoas que eu tenho encontrado, e é muito abraço, muito carinho. Essa pergunta que é o tempo todo, meu Deus, só me perguntam isso agora. E aí, vai mesmo? Vai. Então, assim, com muito incentivo, eu pensei muito, bastante. Fui convidada por vários partidos. Foi acenado até que eu fizesse uma composição de vice com um determinado pré-candidato. Mas, assim, eu já tive a experiência de ser vice-prefeita, né? Não foi uma experiência que eu diria assim, que foi a ideal, não é? Mas eu consegui chegar a ser vice-prefeita à distância. Eu usei uma frase no meu discurso que é vim, vi e venci, não é? Porque eu venci realmente, eu venci muitos obstáculos, né? Eu tracei lutas contra mim mesma, porque algumas vezes, distante, você sabe que na administração pública a gente deve fazer o que a lei manda, né? E não o que a gente quer fazer, não o que a gente, eu sonho com isso, vou fazer isso. Não é, a gente faz o projeto, enfim, seja qual for a área, e você vai ver o que é que a lei permite que eu faça. E se você, né, age corretamente, você vai agir de acordo com a lei. Então a gente também se frustra algumas vezes porque não pode ir além, porque a lei está ali, não pode ir além, e a gente tem que obedecer à lei, sempre. Marcos Carioca, bom dia. Bom dia, Santi. Bom dia, entrevistada Adriana Leite. Primeiro, de coração, desejar a ela toda a sorte do mundo. E aproveitando um trabalho que ela fez, Santi, eu trabalhava na unidade de saúde na época e vi a aflição dos meus colegas agentes comunitários de saúde, medo por algumas ameaças, né, e etc. Eu sempre aconselhava, por ter experiência, né, ter mais idade, vai dizer que foi feito um grande trabalho. E é por isso que eu digo a você, Santi, porque se um dia eu tiver realizado meu sonho, eu não tenho que ser político, eu tenho que ser sério, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser competente. Agora, eu preciso de alguém que me banque, como na época o prefeito bancou a ação honesta e correta da professora Adriana Leite. Tanto é que você acabou, entre aspas, prejudicando poucos, mas beneficiando muitos. E esses poucos, depois com vergonha, né, perceberam que realmente o trabalho era sério, era honesto, era correto. Então, no serviço público, seja em qualquer área, quando o trabalho é feito com honestidade, e quem está no poder banca, pode ter certeza, nós podemos melhorar não essa parte, a parte social, a parte de educação, a parte da saúde, segurança, etc, e etc, e etc. Então, Adriana, continue nessa toada, né, que Deus abençoe vocês e a família. Agora, se me permite, só uma sugestão, né, uma preparação, porque eu passei por isso, eu fui candidato a vereador numa eleição, e eu não estava preparado para uma boa votação. Eu estava preparado porque as pessoas me diziam, meus colegas de saúde me diziam, você vai representar a gente. E quando se abriu as urnas, né, eu tive 65 votos, quase entrei em depressão. Aí, mas Carioca, não, estou te preparando, porque a população de distância, sem generalizar, ela pende muito para quem está no poder. Mas eu espero que não aconteça com você o que aconteceu comigo. De coração, eu espero que não. Mas já te adianto que você se prepare, e você é uma pessoa preparada, realmente forte, acredito, mas que venha a vitória. Mas que se vier, de repente, uma decepção, eu espero que não aconteça, você se prepare. Que, infelizmente, a população de distância, friso, sem generalizar,
ela pende muito para quem está no poder. No mais, Santi, muito obrigado pelo espaço, desejar a todos um bom dia, com muita paz e saúde no coração. Bom dia, Marcos. Obrigado pela audiência e sua participação. Adriana. Obrigada, Marcos, pela deferência. Obrigada. Na vida a gente tem que estar preparado para perder e para ganhar, não é? E eu vejo com muita tranquilidade esse processo novo meu agora, né? Algumas pessoas achavam que eu não teria, sei lá, não coragem, porque o estanciano já me conhece, né? Especialmente a população. Eu não sei lá, não teria essa iniciativa. Eu vou colocar outra palavra. Eu me surpreendi quando vi você naquela reunião da Solenidade de Filiação do União Brasil, porque eu achei que você não teria autonomia para ser candidata. Essa é a palavra que eu usaria, sim. E você mostrou que está autônoma e que é pré-candidata. Sim, né? Eu tenho um trabalho prestado em instância de muitos anos, são muitos anos de trabalho prestado. Eu fui vice-prefeita dessa cidade e hoje, por onde eu ando, as pessoas conhecem a minha essência. O programa de rádio me trouxe isso também, né? Nunca fiz programa de rádio no intuito político, nunca, né? Mas ele reverbera no carinho das pessoas comigo, porque as pessoas hoje conhecem a essência da Adriana. Então eu dou as minhas gargalhadas no programa, o programa é muito espontâneo, porque eu falo daquilo que eu gosto também. Eu falo sobre fé, falo sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Então eu vejo hoje que as pessoas, muita gente que de repente tinha uma impressão diferente de mim, porque me vê sempre de salto, né? Às vezes as pessoas confundem a aparência, o jeito de se vestir da pessoa, o tamanho do cabelo, com a essência dela, com a personalidade dela, enfim. Então, muita gente hoje que me ouve, eu vejo as pessoas dizerem assim: Adriana, quando você entra, você tem uma energia boa, traz alegria para nossa casa, né? Eu tô triste, às vezes você entra e a gente fica alegre. Não sou eu digo que eu sou só o canal, né? Como mulher de fé, eu vejo que é Deus mesmo agindo na vida das pessoas. E enfim, hoje eu transito com naturalidade. E por que não? Sabe, Sandra? Porque assim, eu entendi na vida, hoje eu entendo o seguinte: existe a diferença entre sonho e propósito. Uhum. Por exemplo, se você tem um sonho de ter, qual é a moto que você gostaria de ter? Assim, acabei de comprar. Acabou de comprar. Realizou o sonho, claro, acabou o sonho. Realizou claro. O sonho de comprar, acabou o sonho. O sonho, geralmente, ele tem prazo. Né? Sei lá, eu tenho um sonho, vamos supor, de ir a Bahamas. Você vai às Bahamas, acabou o sonho. Né? Eu tenho um sonho de fazer qualquer coisa, comprar um carro, tá, você comprou sua moto, acabou o sonho. Mas quando a nossa vida ela é movida por propósito, é até a nossa morte. Então eu tenho um propósito de vida de contribuir com as pessoas, né? Eu tenho um propósito de vida no local onde eu estiver. Né? Isso é até uma promessa bíblica, diz assim: onde você pisar o seu pé, abençoado vai ser. Então, quando a gente tem um propósito de vida, e esse propósito é de ajudar pessoas, né, seja onde quer que eu esteja, seja no rádio, seja como professora, né, seja como gestora, enfim, quando a gente tem um propósito de vida, a gente não desiste. É essa autonomia que a gente tem. É a gente ter a essência de ser alguém que tem propósito de vida de ajudar as pessoas. Então, isso vai sempre comigo até papai me tirar desta terra. E quando o papai do céu me tirar desta terra, acaba o meu propósito de vida. Então eu descobri o meu propósito, apesar de dores, apesar de decepções que a gente tem na vida pública, né? Mas eu não me deixei contaminar com a parte ruim. Né? É o que Marcos Carioca disse, que entrou quase em depressão, porque realmente só sabe, né, o que é ganhar ou perder quando você está sob a avaliação da população. Só sabe isso quem passa pelo processo. Mas eu vejo com muita naturalidade. Às vezes não é o tempo que Deus quer que você alcance, né? Então eu vejo... porque também é preciso separar. Uma votação não é uma declaração de amor de carinho pelas pessoas. Sim, sim. É uma opção se ela quer em você ou não naquele espaço de poder. Exatamente. Né? Eu sou uma pessoa que muita gente gosta de mim, mas elas me querem político, eu acho que não eu não vejo essa reclamação, sim. E por isso, entendeu? Sim. E eu fico na minha. Mas não é... No meu caso, eu vejo esses acenos. Né? Eu vejo esses acenos. Por exemplo, nos 2 últimos pleitos, né, eu mantive uma média de pessoas, não sei se pode falar, mas assim, eu mantive uma média de pessoas que acreditam no meu jeito de ser político também. Eu não caí, aqui em Estância, por exemplo, eu não caí o número de pessoas que acreditavam em mim. Foi uma média de 7.000 pessoas.
Então é um aceno de que as pessoas veem em Adriana também alguém que pode contribuir numa esfera tão séria, que infelizmente é descredibilizada hoje, mas a política é uma forma de organizar a sociedade também. Vamos ver se a gente está... Não é? Quem anda no telefone por causa do tempo? A gente só Marinalva. pede brevidade por causa do tempo, viu? É Marinalva? É. Marinalva, bom dia. Bom dia! Estou muito feliz de estar falando com vocês aí no Marazu. Eu gostaria de mandar uma mensagem para a professora Adriana Leite e para toda a instância. Eu estou muito feliz, eu e minha família, com a pré-candidatura da nossa professora Adriana Leite. Ela é uma mulher muito direita, honrada, mulher de Deus, uma mulher trabalhadora, uma mulher que não guarda rancor, não guarda ódio no coração. É uma mulher que Deus fez com as próprias mãos. Incrível. E Instância tem muito a ganhar com a candidatura da nossa professora. Ela é uma mulher virtuosa. Eu e minha família amamos muito a professora. Obrigada. E ficaremos muito felizes Ok. com a candidatura dela. Ok. Obrigada a vocês, Deus abençoe vocês por essa oportunidade. E Instância, eu sei que Instância está muito feliz. Vão colaborar muito com a... Ok. Cuidado para a lei eleitoral. Obrigado, hein, Marinalva, por sua participação, tá certo? Hein? André da Lira, rapidinho. Bom dia. Bom dia disso aqui, eu serei bem breve, você me conhece, já havia tentado antes, porque sabia do tempo, mas a minha ligação é para parabenizar a Adriana Leite, uma entrevista, uma pessoa muito correta, muito serena, e dizer, Santinho, que quando convidei a Adriana Leite para fazer o Chapinha, eu vi em Adriana um potencial muito grande de representar a instância de Santinho. Instância precisa de uma parlamentar igual a Adriana. E já digo também, Santinho, que o nosso agrupamento, Chapinha, hoje no Brasil, tem 5 mulheres com um potencial de voto muito grande. Nós temos a Adriana Leite, Chica dos Fatos, que já foi vereadora, nós temos Vanessa, que é conselheira na região da Praia, região numerosa de eleitores. Nós temos Flávia, lá da colônia Rio Fundo, é uma comunidade extensa. E nós temos Luana. Essas 5 mulheres, com certeza, a gente vai ver no próximo parlamento lá, ou no próximo parlamento de instância. Então, gostaria, para não ser muito longo, gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que não poderia ter tomado uma decisão mais acertada em convidar a Adriana Leite para fazer parte da nossa chapinha, o que muito nos orgulha nesse momento. Muito obrigado pelo espaço e desejar a Adriana boa sorte. Ok, André da Lira, obrigado por sua audiência e sua participação. São 8h57, você vai agradecer a André da Lira também, e você vai ter as suas considerações finais. Já, né? Infelizmente, né, como eu disse, quando a pessoa tem eloquência no falar, né, tem oratória, o tempo vai ficar curto. E eu me propunha não fazer nenhuma pergunta pessoal, mas eu não resisto a essa pergunta. Depois de tudo que está acontecendo, você ainda é torcedora do Vasco? Ou já mudou? Não, eu não mudo. Eu não mudo, gente. Não tem por que mudar de camisa porque não está dando certo. É claro que é brincadeira. Eu quero agradecer sua você presença. É flamenguista, né? Sou Gandhi. Flamenguista. E gosto muito quando pego o Vascaíno na minha frente. O Flamengo ontem, inclusive, né? Foi, de quem contra quem nem estou Um time de fora, acompanhando. um grandão de fora, um grandão de fora. Eu nem estou acompanhando, Luiz Carlos. Eu sei que você não assiste esse jogo, nem seca. Não, eu gosto de assistir, mas realmente não acompanhei ontem, não. Foi contra quem queria? Palestino, Palestina, aí um vocês negócio ganham desse. mesmo. Foi isso, Palestino? 8h58, Adriana. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que você é uma mulher extremamente preparada, sempre disse isso. Obrigada. E sempre disse isso pessoalmente. Acho que você é uma pessoa que estuda muitas questões, você aprende muitas questões. Você foi
destacada em tudo que você se propôs a fazer, como professora, como no cadastro único, como secretária, né, como vice-prefeito também você foi protagonista, né, nessa cidade, e eu tenho certeza que você na Câmara de Vereadores daria uma grande contribuição. Eu vi um comentário do Minguinho dizendo que hoje nós temos a chance agora de ter muito mais mulheres, muito mais é um exagero, mas de ter mais mulheres na Câmara de Vereadores pelo elenco que se apresenta. O próprio André da Lira apresentou o elenco, né, do União Brasil, não tem mais chapinha do União Brasil, mas outras mulheres também valorosas estão em outra chapa, e eu percebo sim que esse ano a gente tem uma possibilidade de fortalecer o parlamento com a presença feminina. Você tem condição de dar essa condição. Lhe desejo muito boa sorte e que essa sua caminhada seja vitoriosa, porque o povo de Estância ganhará muito com você como vereadora. Obrigado, fique à vontade para suas considerações finais. Quero agradecer a Marinalva, a família dela, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por me impulsionar também, né? Muita gente me impulsionando a fazer isso, me parabenizando. Agradecer a André da Lira, foi dele, se você me permite, de Santiago rapidinho, no horário. Mas realmente eu estava em casa, nem estava pensando nisso, eu recebi uma ligação de André da Lira, e enfim, meu nome foi cogitado lá entre os componentes do União do Brasil, e eles me convidaram. Eu fiquei de dar um tempo, realmente pensei, refleti, e de todas as agremiações, vamos dizer assim, partidárias que me convidaram, eu vi ali um time que eu já conheço, pessoas que eu já tive oportunidade, como Chica do Fato, como outras pessoas que estão lá. E eu disse, não, e por que não? Né? Por que não? De repente fazer parte disso, fazer uma ressalva de que eu não entrei no União Brasil para fazer a oposição a ninguém, sabe, de Santi? Eu entrei num quadro em que há uma possibilidade que de repente lá na frente, agora todos nós somos pré-candidatos, mas uma possibilidade de lá na frente podermos de repente representar o povo na Casa de Poder. Agradecer à União Brasil por ter me convidado, agradecer a Deus que diante de tantas adversidades, de tantas tempestades, tem me dado uma calmaria, setou o meu coração. Agradecer ao povo de Estância, a população que tem me abraçado. Sabe, às vezes eu estou na rua assim, as pessoas dizem, Adriana e tal, enfim, isso é muito gostoso, gente. Eu sou alguém que fui recebida por Estância, que tenho sido acolhida, respeitada e honrada pelo povo de Estância. Então, aquilo que eu me proponho a fazer com todo o meu carinho à sociedade estanciana, irei fazer. Agradecer a você, Luiz Carlos de Santi, agradecer ao Wanda, acertei? Ao Wanda, ao Eric, agradecer a todos que participaram. Eu sei que deve ter muita participação aí, mas é como de Santi disse, 2 radialistas conversando, não é? O tempo ele vai se encurtando. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho. Mas eu posso deixar um adendo assim, rápido? Eu acho que vai ser rápido, pode ser? Pode. Às vezes as pessoas veem a política hoje muito de forma triste, pela atitude de alguns, mas em todas as áreas, gente, existem pessoas que fazem o certo e o correto. Existe uma passagem na Bíblia de um homem chamado José de Arimateia, que ele era um político, que ele acompanhava Jesus de longe. E quando Jesus morreu, e vou ser bem breve, e ele foi crucificado, né? O judeu, ele, a partir das 6 horas da sexta-feira até as 6 horas do sábado, ele não faz nada. Né? Ele guarda o dia, então ele não faz nenhuma atividade. E Jesus foi crucificado exatamente na sexta-feira, foi pendurado lá no madeiro às 3 da tarde, e o judeu só tinha aquele tempo para retirar o corpo, porque Jesus era judeu. Às vezes as pessoas separam isso, mas Jesus era judeu. José de Arimateia, que seguia Jesus de longe, foi o que aconteceu. Ele era um homem político que teria acesso ao Sinédrio, né? E ele diz assim, bom, eu vou em busca de pedir o corpo de Jesus. Então é esse homem na política que tem o acesso e a força de chegar até o Sinédrio e dizer, olha, deixa a gente retirar o corpo de Jesus. Porque a partir das 6 horas o corpo dele vai ficar lá exposto até o outro dia. Você imagina, né? Os corvos viriam, enfim. Então, é um homem na política. Que é assim que eu vejo a política. É alguém no lugar certo que pode interceder por algo que ia beneficiar a toda a população. Então, por causa de José de Arimateia, inclusive, o sepulcro que Jesus foi sepultado era dele. Então ele, como um homem político, ele usa da força política em favor
dos outros. Não é assim que eu vejo a política. Por conta dele, o corpo de Jesus foi retirado, não ficou lá exposto. É assim que eu vejo a política, uma forma de você estar no local certo, no momento em que você pode usar de poder para beneficiar a todos. É isso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada.